Manhã, tarde e noite, saímos de lá, pegamos muita chuva na estrada, mas os irmãos estiveram em oração e o Senhor nos guardou e nos trouxe em paz. E nós estamos aqui cheios de ânimo, espero que você também esteja animado. Estamos aqui cheios de desejo de fato avançar para a glória de Deus, avançar anunciando a verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você, aquele que ressurgiu para nos garantir vitória. Não é? Jesus é o primogênito dos que dormem. O pastor Leal anunciou isso aqui no último domingo. Jesus é o primogênito daqueles que ressuscitaram entre os mortos. Por quê? Porque Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. Uai, Eber, mas tem mais gente que morreu e ressuscitou, mas eles morreram de novo, não é? Lázaro, gente, foi ressuscitado, não foi? E morreu. Não sei se alguém não sabia, talvez eu esteja dando a notícia de uma forma um pouquinho sensível, mas Lázaro morreu de novo. O filho daquela viúva lá do Antigo Testamento também morreu de novo. Jesus continua vivo. Ele é o primeiro que ressuscitou e ressuscitou definitivamente, assim como você tem a esperança de ser ressuscitado e ser ressuscitado de forma definitiva. Amém? Essa é a esperança que temos em comum. Essa bela mesa armada aqui foi para a gente celebrar isso, a esperança que nós temos, que todos nós seremos ressuscitados no último dia e por toda a eternidade nós estaremos com o Senhor, contemplando a beleza da sua santidade e cantando a sua beleza, o seu amor, a sua santidade, desfrutando da gloriosa presença de Deus, e agora sim será de forma completa, de forma plena, de forma eterna. É isso que tem que arder no seu coração, é isso que precisa arder no meu coração para a glória de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no primeiro capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 a 10. Segunda Timóteo, nós vamos ler de 1 a 10. Nós vamos ler na NVI. A versão que eu estou lendo aqui é NVI. 2 Timóteo, de 1 a 10. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas em reverência. Tente aí não permitir que as crianças se movimentem ou chamem a atenção durante nesse momento. Vamos concentrar o nosso foco na boa palavra de Deus, aquietar os nossos corações, permitir que o Senhor fale conosco. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e que nos chamou a uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho.
Glória a Deus pela boa palavra de Deus, que ela possa nos alimentar nessa noite verdadeiramente. Eu quero desde já que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma comparação quando alguém vai plantar uma horta, quando alguém vai fazer uma plantação, o que primeiro a pessoa faz? Prepara a terra, tira ali as impurezas, não é? Se a terra estiver empedrada, dá uma fofadinha na terra, para ela ficar mais macia. E quando está tudo pronto, a semente cai. Que o seu coração nessa noite seja como uma boa terra para receber essa semente que vai ser anunciada, a palavra de Deus. Fique atento, abra o seu coração, abra os seus ouvidos. O meu desejo, de verdade, é ministrar nessa noite a palavra de Deus e que ela transforme a sua vida. O meu desejo não é que você entre por um caminho de religiosidade e você adentre esse templo aos domingos e se assente e passe um tempo aqui e depois você vai embora do mesmo jeito que você entrou. Esse não é o meu desejo, esse não é o chamado que Deus me deu. O meu desejo é que a partir do anúncio da palavra, ela alcance o seu coração e possa promover mudanças na sua vida. Que você saia daqui nessa noite, pelo menos desafiado a se parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração. O apóstolo começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Meus irmãos, nenhum de nós jamais será coisa alguma se não for a partir da vontade de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus quem move, é Deus que coloca dentro de nós esse desejo de caminhar, de romper, de fazer as coisas. Não é a partir da nossa vontade somente, mas a partir da vontade dEle. Uma vez alguém disse com o pastor Leal assim, Leal, você escolheu um negócio que eu jamais queria ser, eu jamais ia querer ser um pastor. E o pastor Leal muito sabiamente disse para aquela pessoa, olha, não é você que escolhe não. É o Senhor quem chama e é o Senhor quem capacita. O pastor Leal estava tocando a vida dele quando o Senhor o chamou. Eu estava tocando a minha vida quando o Senhor me chamou. O pastor Luciano estava tocando a sua vida quando o Senhor o chamou. E, gente, quando o Senhor nos chama, a gente não encontra paz em mais coisa alguma, senão em fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Nós precisamos aprender que tudo, irmãos, é feito a partir da vontade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, queridos irmãos e queridas irmãs, nós nos ocupamos em querer fazer aquilo que não é o que Deus nos chamou para fazer. E às vezes nós ficamos tão focados naquilo que a gente queria fazer, que a gente não abre o nosso coração para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Muitas vezes, no ambiente da igreja, a gente enxerga poucas opções. Alguns de nós dizem, bem, ou eu vou cantar na igreja, ou eu vou pregar na igreja, e é o que tem para fazer isso, mas como eu queria, eu sonho que eu estou pregando, eu sonho que eu estou cantando, e às vezes passa a vida nisso e não percebe que Deus te chamou para fazer outra coisa, que Deus te chamou para se ocupar de outra coisa, que Deus te chamou para desenvolver outra coisa, e muitas vezes nós nos colocamos no lugar que Deus não quer que nós nos coloquemos. E não tem um lugar pior para um ser humano ficar do que o lugar que Deus não chamou para que ele estivesse. Os dons são múltiplos, irmãos. O pastor Luciano citou a irmã Marli, e eu quero reforçar, a irmã Marli, ela gosta muito de servir, muito de participar, de ajudar, e a irmã Marli, ela faz com tanta graça, com tanta alegria, irmãos, que impacta a gente, isso toca o coração da gente. Eu citei que lembra aquele filme que chama Um Príncipe em Nova York. Alguém lembra desse filme? Quem lembra desse filme? Muita gente lembra desse filme. Naquele filme, o Ed Murphy é um filho de um príncipe lá na África e ele cansa daquela vida de todo mundo ficar em volta dele ali, paparicando ele, e ele vai para os Estados Unidos escondido e se infiltra e ele começa a trabalhar como faxineiro numa lanchonete e ele limpa aquele chão com tanto gosto que as pessoas assim ficam impressionadas de ver. Ele toca os funcionários daquele local por causa da alegria com que ele faz aquilo, passar um pano no chão. A irmã Marli no outro dia, veio pouca gente no mutirão, tiveram alguns imprevistos, algumas pessoas passaram mal,
E aí eu disse, irmã Marli, vamos limpar apenas aqui a parte principal? E nós vamos chamar outros irmãos que porventura possam no sábado, na sexta, para que eles possam participar também do trabalho, né? Mas eu queria poupá-la. E ela disse, não, pastor, nós vamos fazer tudo. Aí eu disse, não, irmã, isso é bom para que as pessoas participem também, vai ser uma bênção para toda a igreja. Irmãos, a Marli, com toda a doçura que ela tem, com todo o jeitinho dela, enquanto não limpou tudo, ela não se deu por satisfeita. Parece que ela até correu com o serviço, falou, pastor, ainda tem tempo, será que eu não posso mesmo limpar lá em cima ainda não? Falei, irmã, bem, pode, né? E com a alegria que ela fez isso. Meus irmãos, nós precisamos aprender a servir com alegria naquilo que Deus está nos chamando, aquilo que está vindo às nossas mãos. Muitas vezes nós miramos uma coisa e nós fechamos os nossos olhos para outras. Irmãos, às vezes um ouvido que a gente empresta para uma pessoa, isso as toca profundamente. Nós tivemos aqui o seminário sobre a saúde da mente. Vocês se lembram que o doutor Ismael deu essa orientação? Foi em alguns casos, só da pessoa se sentir ouvida, ela já vai se sentir tão melhor. Só de você ouvir e dizer, sei. Só isso já vai abençoar a vida da pessoa. Mas não, isso é muito pouco, eu não quero, eu quero mais. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração e entender que é pela vontade de Deus, pela vontade de Jesus Cristo, que nós somos ou podemos fazer o que quer que seja, para qualquer pessoa que seja. Amém, queridos? Então, vamos abrir os nossos corações para isso. No segundo versículo, Paulo vai dizer, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, Timóteo, ele não era filho sanguíneo de Paulo. Timóteo, ele não era parente de Paulo. Irmãos, é assim que você chama quem está do seu lado de irmão? Isso denota uma família, gente. Nós somos uma família espiritual. E nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente chama o outro de irmão, mas de fato a gente não entende a grandeza disso. A grandeza desse poder. O ambiente da fé é o ambiente da família, onde nós nos cuidamos mutuamente, onde nós nos ajudamos mutuamente, em oração, em cuidado, em testemunho, em serviço, em ânimo uns aos outros. Nós precisamos entender que o ambiente da família, o ambiente da fé, é o ambiente da família, o ambiente da família espiritual. Nós temos visto na nossa cidade que a Igreja Batista da Lagoinha, ela está com uma estratégia que Deus deu lá para o pastor Márcio, e ele então está abrindo igrejas em toda a cidade. E alguém me disse, Heber, você está muito preocupado com isso? Está abrindo Lagoinha aqui, está abrindo Lagoinha ali. Eu disse, olha, se você mora numa casa, e para o lado da sua casa muda uma outra família, uma família que seja mais bonita do que a sua, que seja os meninos mais bonitos que os seus, a mulher mais bonita que a sua, a grama mais verde que a sua, o carro mais novo que o seu. Você larga a sua família e pula para outra família? Você faz isso? Ah, esse pai meu está muito feio, aquele pai é muito mais bonito, né? No meu caso, né? Esse pai é mais magro, nem precisa de sacrificar tanto para emagrecer. Eu vou pegar esse pai, mas é assim que funciona? Não. Eu sou a família. O máximo que vai fazer, aquela família vai te desafiar a ser família melhor. Você vai ver aquele pai jogando uma bola com os filhos e vai dizer, eu nunca joguei uma bolinha com meu menino, acho que eu vou bater uma bola com ele também, né? O carro dele está sempre limpinho, o seu está sujo, eu vou dar uma lavadinha nesse carro para ele ficar mais bonitinho. Por quê? Porque o ambiente da fé é o ambiente da família. E essa igreja, nós prezamos por ser uma família espiritual. É isso que nós temos trabalhado aqui, é isso que nós temos ensinado aqui, é isso que nós temos nos dedicado, para que nós nos tornemos de fato uma família da fé para a glória de Deus o Pai. E em Jesus Cristo nós nos tornamos irmãos uns dos outros e passamos a compor uma grande família. Que isso possa arder no seu coração e que isso possa te alimentar e te direcionar a sua vida na sua caminhada espiritual. Depois Paulo vai dizer, eu dou graças a Deus
a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Irmãos, o ambiente da família espiritual é um ambiente da gratidão. Nós precisamos aprender a ser pessoas mais agradecidas, mais gratas. Irmãos, muitos de nós fomos criados em famílias que não têm a cultura da gratidão, que não têm a cultura da graça, que não têm a cultura de dar graças a Deus, de agradecer, de abrir a porta e dizer obrigado, porque você me abriu a porta, obrigado, porque você fez isso por mim. Irmãos, um ambiente da gratidão, um ambiente da graça. Às vezes a coisa não sai exatamente como você queria, não é? Mas foi feito para você com carinho. E a gente precisa aprender a enxergar nessas coisas com gratidão. O apóstolo está dizendo aqui que ele sempre dá graças a Deus pela vida dele. Vocês acham que a relação dos dois foi sempre perfeita e tudo funcionava como as mil maravilhas? É claro que não, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo está dando esse monte de orientação para ele, está o convidando a ser corajoso, está convidando a dizer que não recebeu o espírito de covardia. Então o apóstolo Paulo conhecia muito bem esse menino e no ambiente da família tem os atritos, não tem, gente? Fala sério, Ney. Não tem os atritos na família? No casamento às vezes não tem os atritos? Nós ficamos lá em São José dos Campos, uma família da cidade nos acolheu. Nós ficamos na casa de uma família lá. Nilzinha, a irmã lembra muito você, a irmã que nos acolheu lá. Eu senti em casa, quando aquela irmã tão bondosa nos recebia na porta lá, recebeu a gente com uma sopinha de batata boa lá, né, Lu? Sopinha de batata com a linguiça lá, bom, carinhosa com a gente, cuidadosa lá com a gente. E eles contaram uma experiência muito interessante. O marido dela não dirige, ela é quem dirige. O marido era funcionário da Embraer, e a Embraer lá um pouco distante. Então a esposa é que o buscava no trabalho. No domingo, ela resolveu fazer um prato diferente e buscou na internet as orientações. E cozinhou um prato especial para o marido, ficou tudo ok. No dia seguinte, na segunda-feira, ela deveria buscar o marido na Embraer. Só que ela esqueceu de buscar o marido na Embraer, e o homem veio de longe, coitado. Quando o homem chega em casa, entra, a mulher olhou e ainda não lembrou que o homem era para buscar ele lá na Embraer, né? E aí ele disse, olha, você tinha que me buscar e não me buscou. E aquele prato que você fez ontem ficou horrível aquele negócio. Não gostei daquele negócio, não. Não faz aquilo mais, não. Às vezes é assim que funciona, não é, gente? Às vezes família tem essas coisas, né? Já juntou o negócio, falou, e aproveitando, né? Falei nada ontem, mas aquele negócio ficou muito ruim, faz de novo não, faz minha comidinha, sempre que eu prefiro. Esse negócio de inventar prato diferente, ela falou isso dizendo que ela cozinha pratos mais comuns, mas que o marido gosta, tá bom. Ela foi inventar e deu errado. O ambiente da família tem dessas coisas, gente, mas a gente tem que estar disposto a conversar, a gente tem que estar disposto a conciliar as coisas. É assim que funciona a família, é assim que funciona a família espiritual. Esse pastor que está aqui no púlpito, ele vai te decepcionar alguma vez. Talvez o meu jeito não te agrada tanto, a minha forma de colocar, talvez você quisesse que eu ficasse melhor um pouco em algum aspecto, não é? Mas isso faz parte da família, a gente precisa estar disposto a dialogar, a conversar, a tolerar algumas coisas. É assim que funciona, é assim que uma família se torna forte e saudável. Então o apóstolo Paulo ele tinha o costume de dar graças, de agradecer. Paulo vai dizer no versículo 4 que ele lembra das lágrimas de Timóteo. Se nós lermos a primeira carta de Timóteo, a gente vai ver que Paulo, quando seguiu viagem para Macedônia, o Timóteo quis acompanhá-lo e Paulo não permitiu que isso acontecesse. Paulo disse, olha Timóteo, eu preciso que você fique, porque você precisa de combater algumas doutrinas erradas que estão sendo pregadas. Então, muito provavelmente, Paulo está fazendo menção àquelas lágrimas, de quando Paulo partiu e o Timóteo ainda ficou na cidade de Éfeso, fazendo o trabalho que Paulo havia determinado. Meus irmãos, Paulo aqui está escrevendo numa situação de prisão que talvez tenha sido a pior situação de prisão que ele enfrentou. Tempos antes, Paulo enfrentou uma prisão domiciliar. Paulo ficou numa casa impedido de sair daquela casa, mas as pessoas o procuravam. Aqui em 2 Timóteo, o Paulo está preso numa masmorra, num lugar ruim, acorrentado.
Ele está aqui sobre o governo de Nero. Nero, talvez um dos mais surtados imperadores de Roma. Então, a situação de Paulo aqui não é brincadeira. E ele está ali escrevendo aquela situação de forma tão amorosa com o seu filho na fé, Timóteo. Irmãos, lágrimas, eles fazem parte da caminhada cristã. Você sabia disso? Muitos de nós, às vezes, almejam uma vida espiritual sem problema, sem lágrima. Nós queremos uma estrada lisa e pavimentada, sem enfrentar nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de obstáculo. Mas eu quero dizer que essa visão é errônea, essa visão é míope, ela não é a realidade da vida cristã. A palavra de Deus diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Irmãos, se ele vai enxugar a lágrima, é porque tem lágrima, não é? E será que são lágrimas de crocodilo? Já viram aquelas novelas que chora com um olho, mas não chora com o outro? Vocês já viram? Não é esse tipo de lágrima que o Senhor vai enxugar dos olhos, não. Na caminhada cristã, a gente enfrenta lágrimas. Irmãos, muitos de nós mudamos de congregação, nós mudamos de igreja, justamente em momentos que nós deveríamos ficar. Às vezes você está numa caminhada de igreja e acontece uma situação onde você é confrontado. Não, eu prefiro sair. Não, eu vou arrumar outra igreja, eu não quero mais ficar nessa igreja. Às vezes tem um atrito com o irmão, seria uma boa hora de crescer como família. Não, eu não quero mais ver essa pessoa, eu não quero mais ser dessa igreja. Irmãos, às vezes nós somos surpreendidos em alguma falta. E nós vamos ser tratados? Não. Estou sentindo que é de Deus, meu lugar não é aqui mais não. Espirra para fora. Olha, as lágrimas elas fazem parte. Nós precisamos de aprender a conviver com isso. As lágrimas, às vezes, elas regam as nossas vitórias. Muitas das nossas maiores vitórias, elas serão regadas por lágrimas. Por lágrimas serão regadas as nossas grandes vitórias. Então, nós precisamos aprender a caminhar com isso e a conviver com a dificuldade, com a realidade da lágrima. No versículo 5, Paulo vai dizer: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Nós precisamos ter, irmãos, uma fé verdadeira, uma fé sólida, uma fé autêntica. Muitas vezes, irmãos, um obstáculo, ele demonstra o tamanho da nossa fé. Muitas vezes nós temos fé para andar na estrada pavimentada, para ir tudo bem, para tudo funcionar maravilhosamente bem. Mas para as coisas ficarem difíceis, não dá mais para crer em Deus. Dessa maneira eu não vou crer em Deus. Olha o que está me acontecendo, eu não acredito mais em Deus, eu desacreditei em Deus. Cuidado, irmãos, nós precisamos ter uma fé autêntica, uma fé verdadeira, igual a fé que habitava na avó do Timóteo, na mãe do Timóteo, e Paulo dizia que estava convencido que essa mesma fé estava no coração dele. No versículo 6, irmãos, olha como é que Paulo diz aí: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Meus irmãos, os dons, muitas vezes eles nos são dados, mas eles nos são dados não é de forma completa, você sabia disso? O dom, ele floresce na sua vida. Você já viu uma história de uma pessoa que chegou numa loja e viu grandes potes e falou: essa é a loja dos dons. Aqui tem amor, aqui tem isso, aqui tem aquilo. E a pessoa disse: que ótimo, então eu quero. Eu quero amor, eu quero isso, eu quero aquilo. E faz um pedido bem grande. Aí a pessoa pega um envelope minúsculo e fala: está aqui tudo que você pediu. E aquela pessoa disse: mas como pode caber tudo isso num envelope tão pequeno? E ele disse: olha, aqui na loja dos dons, a gente só vende semente. Os dons, irmãos, muitas vezes eles vêm na nossa vida, mas eles não vêm florescidos, eles vêm como sementes. Você sabe como que o dom floresce na minha e na sua vida? Mediante o uso.
Vocês acham que a primeira vez que eu preguei aqui, eu preguei com desenvoltura? Eu me recordo a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar a palavra. O meu pai trabalhava viajando e ele havia ido para outra cidade. Aconteceu um problema naquela cidade, uma chuva, eu não me lembro, e ele ficou impedido de vir. A minha mãe não estava passando muito bem. Naquela época era um culto de quarta-feira, era o templo antigo aqui no fundo ainda, e minha mãe disse, olha, você vai ter que pregar. Gente, eu fiquei tão empolgado, e eu disse, olha, eu vou pregar, que bom. E aí eu preparei minha mensagem bem empolgado, tal, e chegou a hora de eu pregar, passou 2 minutos, 3 minutos, eu já tinha pregado tudo que eu tinha planejado. Meu esboço acabou. Falei, vou pregar de novo, né? Aí eu preguei de novo, tudo de novo. E preguei mais uma vez. E olhei no relógio, tinha passado 7 minutos. E, meu Deus do céu, o que tanto um pregador fala? Eu já falei tudo que eu podia falar e o tempo não anda, esse relógio deve estar parado. Né? E aí eu entreguei a palavra, falei, amém. Alguns irmãos que acharam bom, era um dia de semana, falaram, esse pregador é bom, pregou rapidinho, 7 minutinhos, que bom. Tá, agora ele vai ser o nosso novo pregador, né? 7 minutos ele já resolveu tudo. Irmãos, o dom, ele floresce mediante o uso, e às vezes você acha que não tem dons, porque você não os usa, porque você não pratica. Meus irmãos, a primeira vez que eu precisei de falar num velório, eu fiquei desesperado. E aí eu estava na escola e eu falei com um professor, eu falei aqui, eu queria dar uma palavra para mudar tudo. Ele falou, ressuscita o defunto. Ninguém vai esquecer nunca mais. Assim, levanta. O homem levanta, acabou. Só vai ficar pregando em velório a partir desse momento. Aí eu falei, né? Realmente, né? Tem alguma coisa mais modesta aí que você me dá uma dica? Ele falou aqui, seja humilde, seja objetivo. Leve uma palavra de consolo, leve uma palavra de amor. E isso basta. Irmãos, que conselho sábio. Porque eu estava em dificuldade naquele momento. Não é? Primeira vez que eu estava falando numa situação que havia morrido uma pessoa. E a família ali toda consternada. Então, uma dificuldade. Só, irmãos, que mediante o uso do dom, ele vai florescendo. Ele vai sendo edificado. Pergunte às donas de casa aí se o primeiro arroz que ela fez ficou tão bom igual o que ela fez hoje. Espero que tenha ficado bom hoje, né? Se não foi o de hoje, o de ontem. O dom floresce à medida que a gente usa. E nós precisamos usar os nossos dons para que eles possam florescer nas nossas vidas, para que eles possam beneficiar a vida das pessoas que caminham conosco. Eles são cultivados, eles são fortalecidos mediante o uso. E algo que eu gostaria de destacar aqui ainda, que Paulo, irmãos, ele sabia que ele era usado por Deus para ser instrumento de Deus para conceder dons a Timóteo. Vocês percebem que Paulo finaliza esse versículo dizendo assim, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, Paulo era um instrumento de bênção na vida de Timóteo. O meu desejo é ser instrumento de bênção na sua vida. De também pôr as mãos para que o dom de Deus floresça na sua vida. O desejo do pastor Luciano e do pastor Leal é também serem canais de bênção na sua vida. E mediante a imposição de mãos, vocês receberem dons para que possam florescer e para que possam abençoar as vidas. Irmãos, olha que coisa linda no versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Vamos dizer junto isso? Mas Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mais uma vez, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, nada é tão nociva na vida de uma pessoa quanto a covardia espiritual. Muitas vezes, nós sem perceber, nós entramos por um caminho de covardia espiritual. O Deus não me deu e não te deu espírito de covardia, meu irmão.
Sabe quando nós vemos algo e nós nos esquivamos? Às vezes a gente está sendo covarde. A gente está usando um espírito de covardia. A Bíblia diz que eu peco no bem que eu posso fazer e que eu não faço. Irmãos, às vezes você é a esperança de uma pessoa, você sabia disso? Você sabia que às vezes você é o instrumento de Deus para abençoar a vida daquela pessoa? Alguns anos atrás teve uma situação que uma irmã disse, olha, eu quero sair da igreja. E eu disse, irmã, por que você quer sair da igreja? E ela disse, porque a nossa igreja está muito sem amor. Aí eu disse, mas por que nós estamos sem amor? O que está acontecendo? E ela disse, olha, tem uma pessoa que está passando necessidade e a igreja não comprou nada para ela. E eu disse, irmã, mas eu não estou sabendo disso. E a irmã sabe. E a irmã não fez a compra, a irmã poderia ter ido lá no supermercado e ter feito uma boa compra. A irmã não fez. E a irmã também não trouxe para a liderança da igreja, para que a liderança da igreja pudesse fazê-lo. Irmãos, às vezes, você é o olho de Deus na vida daquela pessoa, sabia? Sabe quando você vê uma pessoa e fala, nossa, olha o que essa pessoa está fazendo, olha o que ela está fazendo com a vida dela, coitada da mãe dela, não deve nem saber de nada. Às vezes você está perdendo a oportunidade de ser bênção na vida daquela pessoa, às vezes você está sendo espiritualmente covarde. E Deus não me deu e não te deu espírito de covardia. Nós precisamos de ser proativos na espiritualidade, irmãos. Muitas vezes, o olho que Deus usou para que visse foi você. Você já sabe que a pessoa está precisando. Você já percebeu que ela está tomando um caminho errado. E você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Eu posso ser bênção na vida dessa pessoa. Então ele vai dizer que nós não recebemos espírito de covardia, mas nós recebemos poder, amor e equilíbrio. Essas coisas precisam de andar juntas na vida de um cristão. Cristão cheio de poder, mas sem amor, não funciona. Nós precisamos aprender, irmãos, até para exortar, a gente tem que fazer em amor. Até para puxar a orelha, a gente tem que puxar a orelha com amor. Nós precisamos aprender que Deus nos deu um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio, e essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos pessoas equilibradas para a glória de Deus. Pessoas equilibradas, irmãos, que mede o amor e o poder que Deus concede a todo cristão. Todos nós que recebemos a Jesus, nós recebemos esse espírito de coragem, nós recebemos esse poder, nós recebemos esse amor, nós recebemos esse equilíbrio da parte de Deus, irmãos. E nós não podemos permitir que essas coisas parem na nossa vida. Nós não podemos permitir que nós enferrujemos, irmãos. E isso é fácil de acontecer. O pastor Luciano, há algum tempo atrás, ele ministrou aqui uma pregação a respeito do esfriamento espiritual. Irmãos, isso é perigoso na vida de um cristão. Ninguém planeja esfriar. Ninguém planeja perder a fé. Ninguém planeja enferrujar na caminhada cristã. Ninguém na virada de ano jamais prometeu assim, esse ano eu quero esfriar. Esse ano eu quero virar um crente frio. Esse ano eu quero perder o ânimo, ou o ano bom para mim, ficar bem desanimado. Alguém já fez um plano assim na virada do ano? Esse ano eu vou virar um picolé de chuchu. Esse ano vai ser aquele ano assim. Se eu estou vivo ou morto, ninguém vai nem ficar sabendo. Ninguém nem vai sentir minha falta esse ano. Eu vou ser o cara mais sem graça, o cara mais invisível. Alguém já planejou isso? Não, irmãos. Contudo, é perigoso na caminhada a gente esfriar, a gente desanimando. Essa chama que o apóstolo Paulo diz, ela pode apagar no nosso coração. E é o meu dever e o seu dever manter essa chama acesa. Não ponha responsabilidade nos meninos do louvor. Esse pessoal do louvor deve estar em pecado. Senti nada no louvor hoje. Deve estar tudo em pecado. Não, pastor Heber, está precisando de orar mais. Que pregação chata. Mas você está paralisado, você está bloqueado, você está morto espiritualmente. Não é ninguém. O pregador pode virar mortal aqui no altar que não vai resolver o problema. Cabe a mim e cabe a você trabalhar
para que essa chama fique acesa no coração. Buscando de Deus, encontrando um parceiro de caminhada para animar. Está difícil ler a Bíblia? Chama alguém para ler com você. Faz um pacto com ele. Olha, eu quero ler a Bíblia, um versículo, um capítulo por dia. E eu estou te dando o direito de me cobrar por isso. Nós vamos nos encontrar e eu vou prestar conta do que eu li naqueles dias. Irmãos, às vezes a gente quer caminhar sozinho e Deus não quer que nós caminhemos sozinhos. Vocês percebem a relação estreita que Paulo tem aqui com Timóteo? O cuidado que Paulo tem, as orientações. Irmãos, Paulo chama Timóteo de filho e Paulo fala algumas coisas com ele aqui que é coisa de pai espiritual mesmo, é coisa de pai mesmo. É pai que fala assim, ó meu filho, fique esperto com isso, cuidado com aquilo. Você vê Paulo dizendo, pois Deus não deu espírito de covardia, mas deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo aqui está orientando aquele irmão. E talvez você esteja caminhando sozinho. Isso não é bom para você. Você não tem recebido essa orientação. Aqui na igreja, nós implantamos um modelo que chama células. Muitas pessoas criticam a célula sem saber o que é. Tem gente que me disse, eu não gosto de célula. E eu disse, quantas vezes você foi em uma célula? Eu nunca fui. Então, como você pode dizer que não gosta, você nunca nem foi? Na célula, nós criamos vínculos. Nós começamos a ser conhecidos. Sabe aquele amigo que bate o olho e diz assim, o Cris não está bem. Porque conhece, porque tem afinidade. E na caminhada espiritual, um parceiro de caminhada é alguém que nos fortalece muito, nos anima muito. Eu estou aí fazendo exercício físico, né, gente? A viagem me deu 1,1 kg aí. E até que eu comportei. Né, Lu? Não comportei? Mais ou menos, né? Saladinha, saladona, do almoço, não enchia de mato o prato. Colherzinha de arroz. Ah, teve aquele macarrãozinho lá, né? Não, um macarrão com alho e óleo lá. Eu tive que voltar nele lá. Não é? Gente, na corrida, eu tenho encontrado alguns parceiros, como tem sido bênção para mim, como tem me ajudado, sabe? Você tem alguém assim, ó, vou lá, aí eu chego lá, ele me vê e fala, nossa, você está bem, hein? Aí às vezes eu estou numa preguiça, pô, tem que estar bem, né? O cara falou que eu estou bem, aí eu já, né, dou uma animada assim, eu preciso estar bem, não é? Não estou bem? Estou bem, então estou bem. Então a gente precisa aprender, meus irmãos, a ter parceiros na caminhada, a caminharmos juntos, a aprendermos a prestar contas. No último versículo, Paulo vai dizer, sendo agora revelada a salvação pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E aqui a gente volta no início do sermão, quando Paulo está dizendo dessa promessa vinda em Jesus Cristo. Nós lembramos do que o pastor Leal ministrou na última semana, que em Jesus a morte se tornou inoperante sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque um dia nós até passaremos pela morte física, mas a segunda morte nós não experimentaremos, porque o Senhor Jesus nos ressuscitará definitivamente. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite, nessa mesa tão maravilhosa, na ceia do Senhor. A esperança, meus irmãos, da vitória da vida sobre a morte. Em Jesus, a morte foi tragada pela vida. Aquele justo morreu por você e por mim. E porque era justo e não foi encontrado pecado algum nele, o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Assim como eu e você seremos ressuscitados. Ele, a Bíblia diz, que é o penhor da sua vitória, é o penhor da minha vitória. Você sabe o que é um penhor? Um penhor é algo que garante. Você vai ao banco e você pede um empréstimo, e aí você tem um bem para dar. Você diz, olha, eu tenho aqui um carro, então penhora-se esse carro, e você recebe um valor em dinheiro. O penhor da minha vitória e da sua vitória é a vitória de Jesus. Amém, igreja? Amém? A nossa vitória é certa e garantida, é líquida e certa, a sua e a minha ressurreição. A morte, meu irmão, não opera mais em você e não opera mais em mim. Não opera mais na sua vida e na minha vida a morte, opera sobre nós a ressurreição.
que se completará um dia na minha e na sua vida. Nós não sabemos, talvez alguns de nós aqui nem experimente a primeira morte, não é? Talvez no nosso tempo Jesus ainda volte, talvez não, nós não sabemos. Toda geração tem a expectativa de pensar que na minha geração vai voltar. Nós não sabemos quando será, mas uma coisa é certa, um dia todos nós estaremos junto com o Senhor. Também não opera mais na minha e na sua vida os padrões de morte, irmãos. Vocês sabiam que existem algumas maneiras de viver que são padrões de morte? A nossa sociedade, irmãos, ela anda no caminho do padrão da morte. Vocês veem que as séries que mais fazem sucesso é as de vampiro, é as de morto. Como é que chama aqueles de morto? É um The Walking Dead, até o Gui sabe o nome. Vocês viram que o negócio está sério mesmo, né? Como é que chama, Gui? The Walking Dead. The Walking Dead que chama. Não é? É de zumbi, né? É de zumbi, assim. Esse negócio dá um frisson no povo, assim. Vocês veem o nome das pessoas? Você é um cantor que está fazendo o maior sucesso aí, seu xará, né, Wesley? É Wesley o que, o cara? Ele acha bonito. É o Safadão. Me elogiou, só eu, Safadão. As meninas aí chamam de cachorra. Você é doido comigo. Esse gostou de mim mesmo. Eu citei de manhã que eu corro ouvindo música num aplicativo, que eu esqueci o nome de novo, como é que é o nome? Spotify. E aí meia hora de música tem uma propaganda. E aí a propaganda era de um cantor lá, de funk, que é o Cachorrão. É o Cachorrão. Ele morre. Falei, não, ninguém escuta isso, não. Aí falou aqui, é os top das paradas de sucesso. Você quer ouvir, ficar ligado nas paradas? É o Cachorrão. Ele faz isso mesmo na música, não estou brincando, não. É funk, né? Qualquer barulho vira música, né? Aí, o cachorrão vai pegar. Cachorrão, sai pra lá. Uma carrocinha para você vai ver. Uma carrocinha espiritual que você vai ver o que você vai arrumar. Irmãos, são padrões de morte que estão sendo operados. O cara acha bonito você chamar de cachorro, de safado, de cachorra, de vaca, de cabrito, de sei lá o quê. Irmãos, isso é padrão errado, é padrão de morte. E esse padrão não opera na minha e na sua vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus nos chama de filhos amados. Deus não me chama de cachorro, não. Ele chama de filho do seu amor. Eu e você, nós somos filhos do amor de Deus. Filhos amados, filhos queridos. Irmãos, esse padrão de morte não opera em nós mais não. A gente está fora disso, a gente está livre disso, a gente está liberto disso. Isso não nos interessa. Irmãos, isso não pode nos atrair. A gente não pode ver beleza nisso, sabe por quê? Porque de fato não há beleza nisso. São valores trocados, são entendimentos errados, mas esses entendimentos não estão sobre a sua vida, não estão sobre a minha vida. A banda pode subir já do louvor. Irmãos, o Senhor tem trabalhado em nós, tem trabalhado na minha vida, tem trabalhado na sua vida, e eu quero te convidar nesse momento a baixar sua cabeça. Vamos ter um instante de oração a respeito do que foi ministrado essa noite. Talvez você se identificou com alguma coisa, talvez você tenha percebido que de fato sua caminhada espiritual ela está meio devagar. Talvez você tenha sentido um covarde espiritualmente. Talvez você está se sentindo inoperante espiritualmente. Talvez você até tenha caminhado, mas você gostaria de avançar um pouco mais. E eu quero que nesse momento nós oramos a respeito disso. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.